demanda conta de si, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Paulo. É razoável que o homem se consagre à solução de todos os problemas alusivos à esfera que o rodeia no mundo. Entretanto, é necessário saiba a espécie de contas que prestará ao Supremo Senhor, ao termo das obrigações que lhe foram cometidas. Inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros, descuidadas de si mesmas. Homens existem que se desesperam pela impossibilidade de operar a melhoria de companheiros ou de determinadas instituições. Todavia, a quem pertencerão de fato os acervos patrimoniais do mundo? A resposta é clara, porque os senhores mais poderosos desprender-se-ão da economia planetária, entregando-a a novos operários de Deus para o serviço da evolução infinita. O argumento, contudo, suscitará certas perguntas dos cérebros menos avisados. Se a conta reclamada refere-se ao círculo pessoal, que tem o homem a ver pelas contas de sua família, de sua casa, de sua oficina. Cumpre-nos, então, esclarecer que os companheiros da intimidade doméstica, a posse do lar, as finalidades do agrupamento em que se trabalha, pertencem ao Supremo Senhor, mas o homem, na conta que lhe é própria, é obrigado a revelar sua linha de conduta para com a família, com a casa em que se asila, com a fonte de suas atividades comuns. Naturalmente, ninguém responderá pelos outros. Todavia, cada espírito, em relacionando o esforço que lhe compete, será compelido a esclarecer a sua qualidade de ação nos menores departamentos da realização terrestre, onde foi chamado a viver. Mestre Jesus, nessa tarde, pedimos a tua companhia, a companhia dos irmãos trabalhadores da casa, a companhia de Maria e, sobretudo, de Deus, nosso Pai, para que possamos, através do estudo, do esforço próprio, conseguirmos melhorar os nossos atos e podermos dar conta melhor a Ti. Que seja em Teu nome, Jesus, em nome de Maria e dos trabalhadores abnegados da casa, e em nome de Deus, nosso Pai, que façamos o nosso estudo. Que assim seja. Então essa oportunidade, todos nós, sempre teve uma oportunidade que o Chico, ele foi visitar uma casa, ele foi convidado para o aniversário de uma casa espírita. E aí ele pediu aos dirigentes da cidade, do interior de Minas, que comentasse que ele ia lá. E aí, sabe, mineiro não tem jeito, não fala e tal, o Chico indo, todo mundo ficou sabendo. E a casa ficou cheia.
E aí o Chico, na abertura, o Chico vem para iniciar, e o Chico diz que, na verdade, todos que ali estavam porque estavam sentindo uma saudade imensa de Jesus, tirando o foco dele. Mas é uma verdade, nós estamos com uma saudade intensa de Jesus. É por isso que estamos vivenciando, experimentando tantas dificuldades no nosso caminhar. O próprio Amando, numa das seus terapeutas, né, que Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, ele nos traz que nós deveríamos experimentar Jesus em nossas vidas. E o que vem nos faltando? Essa semana eu estava vendo uma pesquisa muito dentro para nós, dentro da doutrina, que é preocupante, que o índice de suicídio, Saúde Globo, vem aumentando no Brasil e de uma forma muito grande, principalmente entre jovens e adolescentes. E aí nós ficamos pensando o porquê disso. Eu vi uma entrevista de um psiquiatra, de um médico, e ele analisando que de repente se leva os jovens aos médicos, ao psiquiatra, para que se busque um apoio, mas além disso, o que precisa ser mais? Hoje, no mundo onde temos uma tecnologia muito grande, mas o que vem aumentando essa condição, essa dificuldade, principalmente entre jovens, que chegam ao ponto de suicidar? O que vem ocorrendo? Não seria isso que o Chico colocou, que nós estamos verdadeiramente numa intensa saudade desse Cristo? Ou estamos vivendo efetivamente dentro deste mundo, pertencendo muito a esse mundo, que Paulo diz, viva no mundo, mas não pertence ao mundo, esquecendo de colocar o foco espiritual dentro dessa juventude, desses espíritos que reencarnam sobre os nossos cuidados com as suas dificuldades, de uma dificuldade inerente a este mundo, mas necessitando de quê? Necessitando do Evangelho. E nós às vezes esquecemos que o foco principal de um processo reencarnatório é a transformação do espírito. O foco principal não é esse espírito ter milhões de coisas em relação à matéria. O foco principal, o objetivo, e os espíritos respondem a Kardec, qual o objetivo da encarnação, na 132, é para que Deus nos impõe esta encarnação para que eu chegue à perfeição relativa, para que eu chegue lá. Então, como é que eu faço esse processo? Por que isso vem aumentando dessa forma, onde o próprio profissional da área falou, daqui a pouco vai virar uma epidemia? Gente, é um assunto muito sério para todos nós. E dentro disso nós trouxemos um pouquinho para essa tarde, no capítulo que está nesse livro Rumo Certo, de Emmanuel, que Emmanuel trabalha ação e oração. E ele diz, depois de tanto que ele coloca, de tantas coisas que lá ele argumenta, que nós às vezes esquecemos de fazer, porque Paulo já disse, Paulo diz, em tudo dê graças a Deus. Paulo disse isso, em tudo dê graças a Deus. E nós estamos, o que é dar graças a Deus? É entender essa força divina, entender esse cenário no qual estamos incluídos, para o meu progresso. É entender essa gratidão que eu tenho que ter com esse Pai. Senhor, eu estou acordando com dificuldade, eu dou graças a Deus. Eu estou num trânsito apertado, eu dou graças a Deus. Pela oportunidade, naquele momento, pensar outras coisas. Porque às vezes eu me perco, eu por uma invigilância, eu cometo um ato que depois eu vou me arrepender. Então eu naquele momento, graças a Deus, eu já estou entendendo esse processo. Estou sofrendo, Senhor, dentro de um processo que eu ainda não entendo, mas deve ser de um processo de misericórdia divina. Eu dou graças a Deus. Então, dentro desse cenário, Emmanuel trabalha a ação e a oração. E ele diz no final que a ação é o quê? Quando eu passo para acionar, é servir.
E ele diz que a oração é força. Então eu tenho dois mecanismos fundamentais para que eu equilibre e que me norteie o meu caminhar. Eu tenho a ação através de quê? De servir. E eu busco a força através da oração, naqueles momentos de dificuldade. É o que nós aqui estamos fazendo. Nós encarnados e os desencarnados. Quantos desencarnados aqui se encontram? Trazidos também para o aprendizado, que às vezes nós esquecemos que tem espírito. E Paulo dizia: estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. Ele diz isso. E cadê essas testemunhas? Estão aqui. As testemunhas não é só para nos prejudicar, é para aprender também, trabalhando juntos, estamos na mesma faixa, em dimensões diferentes, companheiros desencarnados, eu encarnado, com essa energia mais condensada, que daqui a algum tempo, é uma lei natural, eu vou deixar, porque é inevitável, ninguém pensa que vai ficar para semente, vai morrer. É dentro desse processo que às vezes nós estamos esquecendo na orientação dos nossos jovens. Olha só, vai ter um processo, você tem um período de vida. Para que qual o sentido disso? Será que vamos voltar àquela fase lá de trás, que é a briga pelo materialismo, a visão materialista? É isso? Esquecendo que essa vida tem uma finalidade, que realmente existe uma vida espiritual, hoje no século XXI, porque quando Kardec pergunta lá atrás, no Livro dos Espíritos, como é que o Espiritismo, na influência do Espiritismo no progresso da humanidade, como é que o Espiritismo irá combater tudo isso? Como é que o Espiritismo vai sobressair, que se tornará uma crença comum? Como? E os Espíritos respondem: combatendo o materialismo. Isso foi lá atrás, 1857. Hoje, nós ainda vamos viver dentro desse materialismo, não passando para aqueles que reencarnam sob a responsabilidade diferente. Não vamos aqui culpar a tecnologia, porque muito se fala dos celulares, disso. Isso faz parte de um processo de evolução. Nosso lar já existia televisão, 1940. Isso faz parte. O que ocorre no mundo espiritual? Esse jovem de hoje já chega, você dá um celular para ele, ele parece que já nasceu sabendo aquilo. E é verdade, ele deve ter aprendido aquilo. E aquilo é um processo importante. É importante você ter acesso hoje. Você vai para a biblioteca hoje, ficar pesquisando, perdendo tempo? Não, você aperta o Google, você tem. Não é uma ferramenta interessante? Óbvio, eu acho que tem grandes bobagens ali dentro, mas você tem que saber o que? Filtrar. Agora a ferramenta é importante, tanto é importante como o avião. O avião também não é importante. Eu vou daqui a São Paulo em 40 minutos, eu levo daqui ao Rio de Janeiro 2 horas. Então, de avião, eu vou daqui a São Paulo em 40 minutos. Como é que pode isso? É importante. Agora, esse avião pode jogar bomba e aí destruir. Então, as ferramentas, elas não são culpadas. A culpa é nossa, do homem, que eu preciso o quê? Me evangelizar. Eu preciso, dentro desse processo de oração, dentro desse processo de sintonia com a espiritualidade maior, ser mais vigilante. A culpa é minha, como o dinheiro. Emmanuel diz que o dinheiro é neutro. E eu culpo o dinheiro. Como é que constrói alguma coisa sem dinheiro, meu espírito? Você tem que ter dinheiro. Você constrói isso aqui sem dinheiro? Não, tem que ter dinheiro. Doação, alguma coisa precisa. Agora, não vai lá no asilo se levar isso, como é que compra isso? Você vai no mercado e vai assaltar o mercado? Não, você tem que trabalhar, gastar o dinheiro para comprar. Então, o dinheiro, ele é importante. Qual é o erro? De como eu utilizo esse dinheiro, de como eu conquisto esse dinheiro. Os Espíritos dizem isso. Se eu conquistei aquilo com a força do meu trabalho, dentro das leis, dentro da legalidade, não tem problema nenhum. Agora, como é que eu aplico esse dinheiro? Quantas pessoas com esse dinheiro constroem, dão empregos e fazem grandes obras? Por quê? Porque ele se modificou. Qual a importância de um Chico Xavier? É a mediunidade apenas do Chico? Não. É o homem evangelizado do Chico Xavier, porque a mediunidade é inerente a alguns companheiros. Tem pessoas que têm potencial do Chico, mas ainda não encontramos. Mas isso pode acontecer. Mas qual o mérito dele? De trabalhar esta mediunidade com Cristo. Esse é o desafio. Se eu tenho um potencial mediúnico, de uma capacidade que me foi ofertada dentro dos talentos
que Deus me concede, o que eu faço? Porque na parábola dos talentos vem dividido, não deu o mesmo talento a cada um. Né? Então, dentro desse cenário, eu recebo isso com um dom mediúnico. O que eu faço desse dom mediúnico? Aí a culpa é minha. Aí eu sou responsável por isso, desse processo. Então, eu tenho que entender que a responsabilidade é sempre minha. Esse foi o grande norte da doutrina espírita. A doutrina espírita nos coloca dentro de um cenário difícil para alguns, difícil às vezes. Qual o cenário? Eu sou responsável pelas minhas obras. Não tem A, B ou C, a responsabilidade é sua. Você é responsável, você teve dificuldade, você errou, a responsabilidade é sua. Não adianta eu buscar alguma situação de dizer que foi isso, dizer que eu tenho que fazer tantas missas, eu tenho que fazer tantas orações. Isso não vai adiantar, a responsabilidade é sua. Isso traz para todos nós uma certa dificuldade, porque é o nosso passado. Nós vivíamos num passado de não entender verdadeiramente esse Cristo. E matamos em nome dele. Quantos morreram em nome do Cristo? Matamos em nome do Cristo, vamos lá. Vem lá a Inquisição, vamos fazer isso, que o senhor não quer. Aí Jesus pede para perdoar nada. Aí eu trabalho dentro da lei de justiça, mas no fundo é a lei de vingança que eu estou querendo. Não, isso aí na outra encarnação eu não quero saber, mas vai acontecer com você. Eu não vou fazer nada, mas Deus está vendo. Estou transferindo para Deus aqui o meu sentimento de vingança. Mas isso é uma ideia antiga nossa, porque nós somos assim, somos espíritos ainda imperfeitos. Mas temos que mudar esse cenário, já está passando da hora. Temos que acordar esse sentimento que o Chico nos trouxe, dessa saudade intensa de Jesus. É por isso, porque eu estou me afastando dessa energia. Porque eu tenho na vida, sempre, eu vou ter que ter opções. Jesus disse, nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Mamon, o representante da materialidade, o Deus dos filisteus. E você vai seguir a quem? Você tem que optar, não tem jeito. E nossa vida num todo é feita de escolhas. Para onde eu vou? O que eu preciso? Através de um processo de oração, de vigilância, eu entro em sintonia com a espiritualidade, que hoje isso eu já conheço, eu já tenho uma noção, e peço auxílio para que eu faça a melhor escolha. Só que no decorrer dessa minha caminhada, que escolha que eu fiz? Porque eu tenho dois caminhos. Sempre. Eu tenho um caminho que vai me levar o quê? Em sintonia com as leis de Deus. Ou a lei de Deus, que a lei de Deus é a lei de amor. Ela se divide, mas a lei é a lei de amor. Eu tenho esse caminho que me leva em sintonia com essa lei. Então eu tenho que fazer a opção. Não significa dizer que por percorrer e escolher esse caminho, eu terei tranquilidade. Não é isso. No mundo tereis tribulações. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, já disse Jesus no Evangelho de João. Eu terei dificuldade a optar por esse caminho, sintonia com o Pai. Lembremos de Paulo. O que Paulo, depois que encontra Jesus, ele teve vida fácil? Não. Perdeu a família, o pai mandou ele embora, onde os amigos deixaram, ele seguiu Cristo. Então seguir a Cristo é sofrer demais? Não é isso. Seguir ao Cristo é entender o sentido da vida. Nesse sentido, eu vou perceber que tudo isso faz parte de um processo da minha melhora. Porque os espíritos superiores, eles se preocupam com isso. Eles seguem, estão caminhando. Você não está contra, você ainda é ignorante. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem no último momento. Jesus já disse que ele sabia. Aqui é um processo de ignorância que nós, como humanidade, vivíamos e ainda estamos vivendo. Mas quem já alcança essa vibração dentro dessas verdades do Evangelho, do Cristo, já entende isso acima dessas coisas pequenas. Então, nessa opção, eu vou ter a dificuldade, mas eu tenho que a sintonia com a lei de amor. Então, eu enfrento essas dificuldades mais fortalecido. Eu vou para a ação, como diz Emmanuel, que é o serviço. Quem quiser ser o maior, Jesus diz, que seja o servo de todos. O que é ser servo? É entender o outro, é compreender, é trabalhar.
Então eu sigo por esse caminho que eu optei, entendendo que ele vai ser difícil, entendendo, mas eu estou em sintonia com o Pai. E aí eu tenho uma outra opção, eu vou seguir um outro caminho. Esse caminho, eu não estou em sintonia com a lei de amor, porque nesse caminho eu não estou perdoando, nesse caminho eu estou me melindrando toda hora, nesse caminho eu estou me aproveitando de uma situação do outro. Eu estou em sintonia com a lei de amor, então eu terei as dificuldades inerentes ao meu processo, só que me afastando cada vez mais dessa lei maior que é a lei de amor. Aí eu tenho que levar o que? Lá na frente eu caio, e o que é a lei de misericórdia? A lei de Deus é de misericórdia, vai lá e me busca. Vem cá, você foi para esse caminho que eu te avisei. Não adianta. Por isso que nós falamos que o mal, ele não se renova. O bem renova, o mal desgasta. Por que ele desgasta? Porque eu vou caminhando fora dessa sintonia da lei de amor, da lei de Deus. Você vai caminhando, vai errando, vai matando, vai roubando, vai caminhando. Mas vai chegar uma hora que você está desgastado. Aí eu tenho que falar assim, não dá mais. Gregório, na obra Libertação, Gregório foi lá, desencarna, cria lá uma cidade, um grupo lá de espíritos de grandes dificuldades, liderando aquilo tudo. Não sei quantos anos, 700 anos lá, até que vem um espírito da Matilde, sua mãe, e resolve auxiliá-lo de um processo. 50 anos antes, eles avisam, olha, Gregório está cansando, já está dando sinais de que aquele ambiente ele já não está se querendo mais. 50 anos, já opa, então vamos agir. Mas 50 anos antes, depois de quase 600. Só que ele ia se desgastar, a espiritualidade não tem pressa. Você que sabe, a escolha foi sua. E ele foi até que chegou o momento, agora você vai ter que se reajustar. Mas se desgasta, porque não consegue. Você não consegue trocar energia durante a vida inteira, vou colocar assim, né, entre aspas. Você não consegue. Você vai para aquele caminho, você vai se desgastar. Não tem jeito. Então eu preciso fazer as minhas opções. Essa opção aqui é a opção de grandes lutas. Não tem jeito. Mas eu tenho que estar em sintonia com o Pai. Então por isso que os Espíritos dizem, antes de fazer, pense. Antes de adormecer, ore. Acorde amanhã, ore, dê graças a Deus por tudo. Porque eu preciso ter uma orientação para fazer a melhor opção na minha caminhada. Essa opção está de acordo com uma frase que diz do Chico, o que faria Jesus? Olha que ponto, o que faria Jesus se aqui estivesse? Nós podemos até diminuir, como agiria Chico dentro de uma situação dessa? Eu estou numa situação aí de trabalho, porque nós temos que viver nesse mundo. Eu estou numa situação de trabalho, uma situação difícil, um chefe difícil, né? Uma pessoa às vezes me dá uma rasteira. Como é que esses espíritos agiriam? Eles se vingariam? Não. Então também não posso fazer, porque isso não está correto. Como é que eu vou reagir a isso aqui? Eu tenho que reagir em nome do Evangelho. O que me diz o Evangelho? Não é ser aquela pessoa que qualquer coisa abaixa a cabeça, não, mas eu tenho que ter uma postura evangélica em todas as situações. Como é que eu ajo em nome do Cristo? Eu, como cristão, não sou cristão. Eu não posso agir dessa maneira, eu já entendo o Evangelho. Este é o caminho. Mas estão me perseguindo, estão fazendo isso. Aí eu tenho uma oportunidade, que a espiritualidade coordena, né? A espiritualidade inferior. Eu tenho uma oportunidade de fazer o quê? Agora chegou minha hora de também dar uma rasteira nele. Eu vou fazer? Não, isso é atitude. Isso é um problema dele. Eu oro por ele. Oro por ele, é difícil, mas oro. Senhor, o ajude. Ponto, e sigo dentro das minhas dificuldades. Eu vou seguir o meu caminhar. Essa é a análise que nós vamos encontrar também no Livro dos Espíritos de Santo Agostinho, lá em 1919, que um homem lá da antiguidade, Sócrates, diz: conheça a ti mesmo. Essa é a busca que eu preciso. E ele diz: mas como que eu vou fazer isso? Aí Santo Agostinho vem nos relatando: você toda noite, você começa a analisar o que você fez durante o dia. Às vezes nós esquecemos, isso faz parte. Hoje à noite, o que eu fiz durante esse dia que Deus me deu como oportunidade de crescimento? Você vê que Deus, como é que é misericórdia? Ele me dá o dia e a noite, me dá a noite para o descanso, para que eu possa refletir, para que eu possa ir ao mundo espiritual, dentro da minha condição, buscar os frutos necessários para o enfrentamento do outro dia. Olha que coisa bonita. E naquele dia eu vou fazer a minha análise. O que eu fiz
Jesus? Será que eu errei? De repente num trânsito, eu ofendi alguém, não consegui me acalmar, de repente no serviço, de repente no meu lar, eu não estou tratando bem a esposa, o esposo, os filhos, eu estou reagindo de uma forma difícil, o que está acontecendo? É a análise que eu tenho que fazer, eu tenho que conversar comigo mesmo, com o meu guia espiritual, que a gente esquece. A gente tem um guia junto com a gente. Deus nos permite isso. Ó, você tem aqui um Espírito que vai te acompanhar, meu amigo. Está aqui para te ajudar, conversa com Ele, conversa com Jesus. Tem um companheiro espírita que ele conta, é o Haroldo Dutra, ele conta que num atendimento fraterno, uma pessoa chegou perto dele e falou que ele estava com uma dificuldade com um outro companheiro de trabalho, que isso e aquilo, que ele realmente queria que Deus fizesse alguma coisa contra esse companheiro, que ele não sabia que ele não podia fazer, mas que Deus fizesse, queria uma vingança. E aí, o que o Haroldo falou? Olha, você faz o seguinte, você, quando chegar em casa hoje, você faz uma prece, pede uma audiência com Jesus. Pede uma audiência com Jesus. Aí você, conseguindo essa audiência, você senta, olha nos olhos de Jesus e diz para Jesus: Senhor, fulano me fez isso. Dá para vingar dele? Dá para fazer um mal para ele? Faz isso, mas olhando nos olhos de Jesus. Vamos ver o que ele vai te dizer. Então é isso que nós temos. Vamos conversar com Cristo. Senhor, está difícil. O que eu faço? Com certeza você é auxiliado. Olha, modifica o seu modo de ser, modifica a sua maneira de pensar. Que você vai observando que eu vou sentir algo diferente. Porque Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E eu estou buscando, dentro das minhas escolhas, um outro caminhar. E aí a coisa fica difícil. E nessa oração, eu preciso que, no dizer de Emmanuel, eu preciso me elevar. E lembremos que isso aí é a água viva. Quando eu me elevo, eu estou bebendo na fonte. Porque pensamento é energia, não é isso? A gente ouve, e é energia mesmo. Tivemos aí na Copa um médico brasileiro, que foi pouco divulgado, ele está fazendo lá um trabalho com uma pessoa tetraplégica, que ele deu o pontapé inicial na Copa do Mundo, através de um equipamento das energias mentais desse rapaz. Então, provando que é uma energia que nós sabemos. Quem carrega essa energia? Pelo fluido cósmico. Com o ar, leva o som. A minha fala está aqui, está indo lá do outro lado. Como é que chega lá? Como é que eu recebo as informações pelo celular? Tem algum mecanismo, não tem fim nenhum. Como é que consegue isso? Tem alguma coisa, tem um satélite que capta essas informações, transmite, bota lá em som, bota em imagem, aí eu mando mensagem daqui para o outro lado do mundo. Como é que o homem descobriu isso? Então, o pensamento, da mesma forma, eu gero um campo magnético, uma energia, e através do fluido cósmico aquilo é levado para o outro, que eu pensei. É assim que nós nos comunicamos, pelas sintonias, pelas afinidades. Então, eu preciso o quê? Elevar este meu pensamento dentro do meio nível da minha condição, porque eu não consigo levar muito, porque o meu pensamento ainda, não o pensamento, o meu espírito ainda está muito imperfeito. Então eu estou gerando o quê? Ainda vibrações mais pesadas. Mas dentro do possível, eu tento me elevar, buscar uma sintonia com a espiritualidade superior. Eu já consigo isso dentro de uma intensidade, eu posso conseguir isso. E com certeza eu vou ser auxiliado pelo meu guia espiritual, pelos amigos espirituais que se encontram, não com grandes faixas, mas estão ali para isso, e vem um auxílio, vamos lá e trago o auxílio para ele. Então, porque a fonte dessa água, eu preciso disso. Lembremos de Jesus, quando Jesus, no Evangelho de João, item 4, quando ele traz a passagem da mulher samaritana. O que Jesus quis ali? Jesus vai até a fonte de Jacó para beber água. Jesus já sabia, o governador do planeta. Jesus foi por um caminho e passou para o outro lado. Ele sabia que encontrar aquela mulher ali. Aí ele pede a água a essa mulher. Mulher, deve de beber. A mulher primeiramente surpreende, porque como é que pode? Ela é uma samaritana, mulher, e ele um judeu falando com ela. Cada das brigas lá, que havia das tribos. Como é que pode isso? Falar com uma mulher?
e uma mulher samaritana, Jesus pede a ela. E ela diz, né, que não ia poder e tal. Ele falou, não, mas como é? Eu vou te dar a água. Que água que ele vai ofertar? A água viva. A mulher não entende. Como? Você não tem nem caçamba, você não tem nada. Se você beber dessa água, irá saciar toda a sua sede. Olha que interessante. Você terá mais sede. Por quê? Ele não está falando dessa água que nós estamos bebendo aqui, porque eu bebo, estou com sede e continuo bebendo. Que água Cristo estava ofertando àquela mulher samaritana? Se você, mulher, beber desta água, eu te garanto, irá saciar toda a sua sede. A mulher ficou doida, beleza, porque eu não vou precisar ir lá, pegar caçamba, voltar aqui e pegar água de novo. Mas não é isso que eu estou colocando para você. Você vai continuar tendo que pegar essa água material, mas essa água é uma água diferente. E nós temos condições de ir nessa fonte do Cristo, beber dessa água dele. Ele nos ofereceu isso. Está aqui, ó, a sua água. Hoje nós estamos vendo aí o mundo com dificuldade de água. Está aí essa dificuldade, é São Paulo, é isso, a gente desperdiçando, que a água é a fonte da nossa vida. Não só a água como matéria, porque o nosso organismo precisa dos elementos da água, é necessário, porque 70% do nosso corpo é com água. Nós precisamos. Está lá no nosso lar a importância da água, que André Luiz diz. Se lá na terra nós conhecêssemos isso, essa importância dessa água, nós respeitávamos, não estaríamos hoje com tantas dificuldades, porque não desperdiçaríamos tanto. Então, nós criamos o quê? Os problemas para nós. Nós criamos. Isso que às vezes nós não entendemos. Nós criamos as dificuldades, que às vezes não são de outras vidas, não. São dificuldades que nós criamos nestas mesmo, nesta vida agora atual. Eu não percebo uma coisa, percebo outra, vou errando, vou criando dificuldade. São as opções. Um dia eu estava conversando com meu filho, né, que vai de moto para o Rio, não sei o que, foi multado, e quando eu falei, quem está criando a dificuldade é você. Se você fosse até o centro de Niterói de moto, parasse lá no estacionamento, pegasse as barcas e fosse para o escritório no centro do Rio, era tranquilo, você não estava gastando R$500 de multa. Não, você quer ir de moto para lá onde não tem lugar para você parar. Aí o guarda vem te multa. Quem está criando isso é você mesmo. São opções que você, mas eu não quero de barco, então paga a multa. São opções da sua vida, você não escolheu? Porque eu não quero, então não reclame. Deus não está me castigando em nada. Porque nós temos ainda essa mania. Deus me castiga, o Senhor está me castigando. Senhor, Deus não está te castigando. Quem te disse isso? Isso é uma tradição, uma cultura do passado, né? Daquelas vantagens, que também Deus me dá tudo. Ou Deus me tira tudo, ou Deus me dá tudo, mas deu para um, não deu para o outro. Aí cai alguma coisa, graças a Deus não foi comigo, mas o outro pode. Eu brinco muito com futebol, o goleiro, o cara vai bater o pênalti, aí, graças a Deus eu acertei o pó do goleiro, é um desamparado por Deus, porque ele sofreu gol. Então, quer dizer, não tem sentido, porque Deus só te ajudou, você acertou o gol. Então não dá. Então, ou você perdeu o gol e o goleiro foi beneficiado, não existe esse processo. Deus nos oferta a oportunidade de uma forma geral. Agora, eu aproveito esse talento que Deus está me dando. Eu tenho capacidade de ter um, eu transformo. Eu tenho capacidade de ter 3, eu transformo. De ter 5, eu transformo. De ter 2, eu transformo. Agora, como é que eu faço? Eu pego um enterro, aí eu não posso fazer nada. Então, aí eu fico reclamando e dizendo, foi Deus que fez isso ou aquilo. Não, os mecanismos, as ferramentas, nós já temos. Nós temos que parar com essa situação, dizer, Deus está me castigando, e lastimando, porque eu estou sofrendo. Gente, eu tenho uma companheira de trabalho que é o tempo todo assim, eu estou sofrendo, eu estou com isso, eu estou aquilo. Chega, sofrendo por quê? Você está num processo de viver, você tem que viver. Você tem uma família, você tem uma casa, você tem tudo. Se também não tem, você tem que andar. Faz parte, porque você tem uma casa no mundo espiritual te esperando, sabia? Mas também não é para você se matar para ir correndo para lá, não, porque você tem que passar por essa dificuldade. Então, lá tem. André Luiz não tinha lá as residências no nosso lar, aguardando a sobrinha da dona Laura lá, vai ficar aqui, vai morar comigo. Existe, tem casa lá, tem pessoas que já foram antes de mim e estão lá me aguardando. Que é um processo que às vezes eu também esqueço, porque eu vou desencarnar, vou deixar meu filho, vou deixar minha mãe, mas peraí, mas tem gente lá que está me esperando. Tem gente lá que já foi, meu pai foi antes, minha mãe foi antes,
meus amigos estão lá me esperando, vibrando para que eu chegue. Se eu não entender e não acreditar nisso, eu tenho que mudar de foco religioso. Peraí, mas eu sou reencarnacionista, eu acredito na doutrina, então como é que eu faço? A gente faz um trabalho de passe de alguns companheiros e temos observado alguns companheiros nossos, tarefeiros, que vieram a desencarnar. E a gente vem colocando isso naquele momento, né, que eles estão ali com dificuldade, alguns com situação de patológica, e sabendo que estavam em fase terminal. E o que a gente observa é que eles se fortalecem. Quando a gente chega e diz, lembra de tudo aquilo que nós aprendemos juntos, que você tem Dona Eleni lá que vai te receber, que era dirigente nossa, que desencarnou, tem seu Ineu, que era o marido dela, tem seu pai, que deve ter desencarnado antes, tem pessoas queridas que estão lá. Isso é para quê? Tirar o foco daquela tristeza, para você ter uma esperança, porque a doutrina espírita, junto com o Evangelho, é consoladora, tem que dar esperança para todos nós. Então você tira o foco daquela pessoa que está achando que está acabando. Estou morrendo, está acabando, meu corpo está indo. Não, tudo bem, mas seu espírito está ficando, seu espírito está se libertando. Você não aprendeu isso? É hora de você experimentar isso. Que nós vamos ter que passar por isso, não sabemos de que maneira, mas nós vamos ter que passar por isso. E eu tenho que pensar nisso, não adianta eu fugir, eu fujo disso. Eu fujo disso, não. Eu gosto de falar de morte, isso é uma coisa muito chata. Mas por que é chato? Não, isso não vai ter que acontecer, gente. Eu não falo com as crianças, eu não falo com os jovens. Eu, quando meu pai desencarnou, eu cheguei em casa, minha mãe me ligou, meu pai passou mal, fui para lá correndo, cheguei e estava desencarnado. E coloquei ele deitado, peguei o Evangelho, fiz uma prece e fui cuidar das coisas materiais. E ponto. Mas porque eu, desde de cedo, ele nos ensinou isso. Eu estou amigo com meu irmão, olha só, isso é um processo normal. Ele não era espírita, meu pai era um bandista. Então, mas sempre passou isso para todos nós. Olha, é isso aqui que tem que ser. E é uma realidade. Por quê? Porque a nossa ideia da morte é uma ideia fúnebre. É uma ideia de perda, de término. Por isso que nos assusta. Pô, terminou, acabou. Não, é uma ideia de libertação. É uma ideia de transformação. Que eu não acredito que eu sou espírito. Eu estou aqui ocupando esse corpo, tendo dessa forma hoje, que posso usar uma forma diferente. Daqui a outras encarnações, como eu já usei antes. Então, qual é a essência? A essência sou eu, o espírito. Eu que estou aqui. Daqui a pouco esse corpo vai se desgastar, ou alguém está jovem e fica jovem a vida inteira. Eu não sei o que desencarne antes. Mas você vai desgastar. Ontem mesmo estava, quarta-feira, dei carona num companheiro, 92 anos. Eu admiro ele. Se a gente se conhecesse um homem com 92 anos, eu fico impressionado. Ele anda sozinho, ele vai ver negócio de banco para os filhos, para os netos, para o bisneto. 92 anos, uma atividade impressionante. O Ricardo tem quase 60 anos de casado, ele diz que quer casar com a mulher dele de novo, né? A mulher dele já está até mais, está com 86, ou mais caidinha, ele inteiro. Ele andando ali, para lá e para cá, eu falei, gente, como é que pode isso? Aí ele foi sair do meu carro, ele abriu a porta assim, ele voltou, abriu de novo e falou, não tem jeito, o corpo sente, a idade chega. Eu falei, caramba, ele está falando isso agora com 92. Então ele brinca, você tem quantos anos? O outro tem 70, você é uma criança, se eu tivesse 70, estou dando cambalhota. Quer dizer, olha a visão, porque ele é otimista, ele é espírita. É otimista, ele vai, 92, dentro de um processo, está desgastado, óbvio. Ele não está como se tivesse 20, com 30 e 40, um processo natural. Mas o espírito, ele está o quê? Em sintonia com as leis de Deus. Então ele trabalha, ele passa por aquilo dentro de quê? De uma harmonia. Então o que nós precisamos é isso. Lembramos, tem uma passagem muito bonita do livro Memória de um Suicida, que quem quiser vai lá ver, que é o caso do Jerônimo. O Jerônimo Silveira, o Jerônimo, dentro daqueles suicidas, eles foram para o Vale dos Suicidas, do Dona Ivone Amaral Pereira. E depois eles foram resgatados e foram para a colônia Maria de Nazaré. E lá nessa colônia, o Jerônimo é o mais revoltado. O Jerônimo reclamava de tudo e não aceitava aquela situação, não entendia aquele processo, se sentia realmente vivo, com saudade dos familiares. E ele pede uma audiência com o administrador da colônia. Quero falar fulano. E ele já sabia o que Jerônimo queria. Jerônimo quer voltar para casa, mas não é
argumentos. Ele não tem condições de perceber o que está ocorrendo lá. Só que ele teimava. Ele quer voltar, eu quero voltar, eu quero voltar. E aí foi para a audiência. O administrador falou: olha, calma, se tranquilize, é a hora. Não, mas eu quero, eu tenho 4 filhos, e eu não tenho jeito, eu tenho a Margarida, que é a mais nova, tem o Albino, que é o meu varão, tem não sei o quê, minha esposa Zulmira, e a Marieta, e ainda foi dando os nomes dos filhos. Eu preciso voltar, preciso ver, eles devem estar com saudade, porque eles até agora nem vieram aqui me ver. E diz: olha, ninguém estava lá, não vai, o suicídio, e passa por aquilo tudo. Então tá bom, olha só, é por sua conta e risco. Você quer voltar à terra? Então você vai voltar à terra, você está teimando, então volta à terra. Ele volta sendo atendido com um guarda. Ele falou: faz o seguinte, manda um guarda com ele, porque ele, desde o momento que ele se fichou dentro da colônia, nós temos responsabilidade com ele. É como nós, estou aqui fichado nessa casa espírita. Eu tenho responsabilidade. Diz Emmanuel que eu vou ter minha ficha realmente registrada no mundo espiritual depois de 10 anos de trabalho. Depois de 10 anos de trabalho contínuo, eu vou ter minha ficha registrada no mundo espiritual. Então agora eu faço parte daquela equipe lá daquela casa espírita. Então eu preciso de 10 anos de trabalho. Olha que responsabilidade. Então ele foi atendido, manda lá um guarda junto com ele. E ele chega, foi lá, doido, que eu vou visitar, que eu vou ver meus familiares. Tá bom. O que ele encontra lá? Ele chega lá e encontra a casa dele já vazia, que ocupada por outras famílias encarnadas ali. E aí vem um espírito desses perturbados e vem e diz para ele: ah, você quer saber do que com a sua família? Não, quer saber o que com. Ah, então você vai em tal lugar, você vai ver a sua esposa, seu filho está preso em tal lugar, a sua esposa está lá no cais, a sua filha foi, infelizmente, está sendo usada pela sua esposa para prostituição. E ele falou: não é possível, a minha garantia, porque ele não tinha percebido o tempo, 13 anos. A menina, o garoto, ele deixou com 10, a menina com 7, e a menina já estava com 20 anos. Então ele não percebeu que ele passou esse tempo todo no mundo espiritual em grande dificuldade. E ele: eu quero ir. O espírito orienta: vamos embora para a colônia de novo. Não, eu quero saber, eu não vou voltar enquanto eu não souber disso. Conclusão, ele foi lá, viu o filho preso, o filho lamentando, e dizendo mentalmente, e ele captou isso: pai, por que foi tão covarde? Por que não enfrentou isso tudo? Porque ele tinha um estabelecimento comercial de vendas de vinhos, e aí ele perde tudo, se desespera e suicida. Por que você não tentou, não buscou outra saída? Por que nos abandonou? Olha que ponto que eu cheguei. De repente eu poderia ter sido um jovem diferente, estudando, trabalhando, agora eu estou aqui preso. De repente eu vou cometer um ato de suicídio também. Aí ele se desesperou. Não, o que eu fiz? O que eu fiz? Aí entra em desespero, mas resolve visitar a esposa, vai lá visitar a esposa e a filha querida, a Margarida, e ele vê a esposa numa situação também completamente diferente, difícil, a filha também, ali se prostituindo, as duas brigando, e ele sai desesperado. E aí chega um momento que o mentor espiritual, o vigia que o acompanhava, diz para ele: ó, chega, basta, você não tem mais condição, porque as outras duas filhas, elas estavam já, uma trabalhando num hotel, né, fazendo faxina, outra tinha casado, o marido era um alcoólatra, batia nela, enfim, destruiu a família inteira. E ele volta arrasado. Aí o que é feito com ele? Ele retorna à colônia, mas totalmente desarmonizado. Vai para um local de isolamento para tentar se recuperar. O Camilo, com os outros companheiros, já iam passar, depois de algum período de estudo, passar por uma outra situação, dentro da mesma colônia, mas enfrentando as dificuldades. E aí resolve: eu queria visitar o nosso companheiro. E foram pedir autorização para visitar, porque ele estava isolado, porque ele se desarmonizou, no mundo espiritual isso. E lá foi permitido, vai lá conversar com ele. E ele relata o que aconteceu. Ele ficou realmente numa situação pior do que estava. Só que ele aprendeu a fazer o quê? A orar. E ele pediu intensamente, no relato dele, a Maria que o auxiliasse. Inclusive, no pedido, ele pedia todos os momentos que ele tivesse a oportunidade de se afastar definitivamente dos filhos, para nunca mais encontrá-los, mas que Maria os auxiliasse.
que tirasse aquela margarida daquela situação, que ajudasse a Zumira, que auxiliasse o seu filho, dentro daquele processo que ele foi o responsável por aquilo tudo. Então ele pedia, aquele diz, ele nunca orou com tamanha intensidade. E pedia. Depois de um tempo, vem uma ordem para ele, através do diretor, está aqui, ó, o que você pediu. E ele, sem coragem de pegar aquele pergaminho, de ver o que estava ali escrito, ele depois fica meio assustado, lê, e vem o quê? Uma ordem de Maria, para que auxiliasse a sua filha. E interessante que veio uma ordem para auxiliar o marido, o genro dele, que ele não havia pedido. Ele pediu para as filhas, ele pediu para a esposa, mas não para esse genro, que era um alcoólatra, batia na sua filha, ele não pediu. Mas Maria atendeu, sabia da necessidade desse espírito. E veio uma ordem, e aí o que eles fizeram? Uma equipe espiritual volta à terra e auxilia aqueles espíritos. Influencia os espíritos da nossa vida mais do que nós imaginamos. Então, leio lá no Memória de Suicídio, tem 2 casos do Jerônimo, só olha lá. Quer dizer, então, mostrando que ele orou como nunca havia orado. Ele fez o quê? Ele se elevou nessa sintonia do Pai. É óbvio que ele teve que passar por um processo de que, como diz Emmanuel, ele teve que partir para a ação. Ele teve que partir para servir, porque nesse processo de reajustamento ele teve que servir. Porque antes ele estava só reclamando, parado na reclamação. Lembramos também do nosso lar, que aquela senhora que lamentava, fez isso, o que o Clarence fez? O que a senhora fez para merecer isso? Eu quero visitar isso. Nós já temos todas as oportunidades, mas a senhora não quis trabalhar. O que adianta? Você está reclamando, mas cadê a ação? Não adianta. A ação é servir. Ore, mas age, tem que servir, em nome do Senhor. E André Luiz também passou por isso, que André Luiz no início ficava lamentando. E o Clarence diz para ele, se você tem tempo para lamentações, nós não temos. Você pode ficar lamentando, porque a espiritualidade não tem tempo para isso. Então, por quê? O que eles tentam nos passar com tudo isso? É servir em nome de Cristo. Então, esses companheiros que realmente nos mostram todas essas suas experiências, nós vamos pegar lá no Céu e Inferno, tantas dificuldades de alguns espíritos, nos mostrando que ore, trabalhe em nome do Senhor, que com certeza você vai perceber que as coisas vão melhorando. Não de repente naquilo que você pensa, mas você vai ser orientado. O companheiro, ele foi orientado, não volte à terra. André Luiz foi orientado e aceitou. Não volte à terra agora. Ah, como é que está minha esposa? Não volte. Mas ele aceitou e fazendo o quê? Trabalhando. Ele foi voltar depois. E mesmo assim, como é que ele reagiu ao chegar no seu lar, vendo o esposo? Um outro homem dentro de casa, casado com a sua esposa lá. Ele reagiu mal. Ele ficou na dúvida, tanto que foi fazer uma prece correndo, pedir apoio. Vem cá, me ajuda, porque eu balancei. Imagina se ele volta antes. Mas ele aceitou o pedido da espiritualidade. É o que nós temos que fazer. Trabalhe. Está difícil agora, mas não se preocupe, vá trabalhando. Nós estamos aqui te ajudando, porque tudo tem uma programação do Pai. E Ele joga sempre, a lei de Deus é sempre a nosso favor. Podem estar certo disso, será sempre favorável ao nosso progresso, à nossa melhora. Eu posso não entender nesse momento o que Ele quer, como uma criança não entende às vezes o que o pai pretende. Aí ele chora, esperneia, reclama, mas o pai está ciente do que é importante e necessário para cada um dos filhos. Se nós na terra agimos assim, imagina o Pai, imagina Deus. Eu sei o que você precisa, eu conheço a cada um, eu sei disso. Então, companheiros, que Jesus continue nos envolvendo e nos auxiliando, nos mostrando todas essas verdades e, acima de tudo, nos fortalecendo para o enfrentamento das nossas dificuldades. Que Jesus continue nos envolvendo.